Bem, gente, hoje é a nossa segunda aula de solução parcial de sociedade. Agora vocês fizeram o trabalho, já tem um conhecimento super, bom também sobre o conteúdo e viram a importância. Então, na nossa primeira aula, nós vimos o cabimento. Hoje nós vamos ver a legitimidade ativa, passiva, petição inicial, defesa, procedimento. Vocês vejam, quem é que pode ajuizar a ação, de solução parcial? Primeiro, o próprio sócio que sai da sociedade pode pedir. O espólio, se ele morreu, porque o morto não tem como ele mesmo pedir, Também pode ser, os sucessores depois de concluída a partilha. A própria sociedade, se ela pediu para retirada do sócio, ou a sociedade, no caso dele ter morrido e não ter sido providenciado, enfim. Então, pode ser por esses e também pelo cônjuge ou companheiro que queira saber quais são os haveres da empresa para ganhar sua parte numa partilha, numa eventual dissolução de união estável ou de divórcio. E quem é que é o polo passivo? É a sociedade e os sócios. Só que se a sociedade, ela pode não ser citada se todos os sócios forem citados. Só que o efeito vai ser o mesmo. Então, por exemplo, tem 10 sócios. Se eu citar os 10 sócios, eu não preciso citar a sociedade na pessoa do seu representante legal. Mas é claro, acho que não custa citar todo mundo, inclusive a sociedade. É que muitas vezes o representante da sociedade vai ser aquele sócio. Petição inicial é igual, artigo 319, artigo 320, mas tem que ter o contrato social consolidado. Ou seja, aquele extrato social que é o que está valendo, que está tudo cumprido, não são expectativas. Citação é para contestar em 15 dias ou aceitar o pedido. Fácil. Vocês vejam, citado, se aceitar o pedido, melhor. Se aceitar o pedido, aí vai se tratar apenas da apuração de haveres, porque você sabe, a dissolução pode ser só para a pessoa se retirar, ou só para apurar haveres, ou para os dois. Se for um caso que a ação é para os dois, havendo a citação, o que acontece? Olha, concorda com a retirada? Concordo. O que vai acontecer? Já está retirado. Sobra o que para fazer? A apuração de haveres. Tá, mas e se não tiver apuração de haveres, se não houver o que receber, se não precisa de prestação de contas para receber? Aí, havendo a aceitação, simplesmente retira da sociedade e acabou a ação. Tá, mas e se for uma questão de retirada e apuração de haveres? Todo mundo concorda com a retirada? Concorda. Aí procede apenas a liquidação para apuração de haveres. E se for só apuração de haveres? Se for só apuração de haveres e não tiver como saber o valor, aí vai ter que se fazer a liquidação, tá? Ó, a defesa, tanto os sócios quanto a sociedade, podem contestar, sendo que a sociedade pode formular pedido de indenização recompensável com o valor dos deveres a apurar. Vou contar para vocês um caso real, até vou dar um jeito de colocar essa sentença para vocês, alterando os dados, porque é um caso que concretamente, eu não quis colocar esse dado antes dessa aula, eu não quis colocar essa sentença, porque vocês vão ficar extremamente confusos e com trabalho, mas como hoje é o último dia, então agora eu posso colocar. Teve um caso que eu atuo ainda, que agora a pessoa está tentando fazer chegar no STJ, acho que não chega, em que o sujeito entrou com uma dissolução parcial de sociedade para ser retirado da sociedade e pedindo apuração de haveres. Essa é a história. O que acontece? A sociedade já tinha começado a retirá-lo, já tinha encaminhado para a junta. Então a juíza disse o quê? Olha, esse pedido para retirar não tem interesse de agir. Por quê? Porque já teria que ter saído. Mas fica a apuração de haveres. Então a sociedade citada, eu advogo para a sociedade nesse caso, citada por esse sujeito aqui para contestar, a sociedade disse, olha, retirado ele já está sendo. A demora é da junta. A apuração de haveres tem que ver. Só que na contestação a gente alegou o quê? Que ele pegou um valor correspondente a 50 mil indevidamente. Então a gente fez o quê? A gente formulou um pedido em face dele de devolução dos 50 mil. E o pedido foi procedente. Foi procedente no primeiro grau, foi procedente no segundo grau. Você diz assim, então quer dizer que pode na contestação a pessoa formular pedidos em face do autor? Pode, claro que sim. A sociedade pode entender que teve um prejuízo. E aí que na contestação ela vai se defender e vai cobrar esse prejuízo. Então vocês vão ler essa sentença
e lá tem uma reconvenção pedindo um valor tipo de 50 mil. Tá, mas e pode? Pode. Por quê? Porque ele pegou o valor indevidamente. Né? Então, isso já foi sentenciado, já tem acordo do TJ. Então, não precisa só contestar ou só aceitar, como também pode demandar pedindo indenização. Tá? Procedimento é especial. É especial, só que com aquela peculiaridade que conhecemos. Se a sociedade concordar, concordou, vai ter liquidação. Mas se a sociedade contestar, como nesse caso que a gente contestou a questão dos haveres, dizendo que não teria o que receber, o que acontece concretamente? Vai se seguir o procedimento comum. Quando eu falo isso, não uma, mas algumas pessoas perguntaram, mas aí vira procedimento comum? Na verdade, segue-se as regras de procedimento comum, mas continua sendo procedimento especial. O legislador não quis repetir apenas o que aconteceria. Então vai ter produção de provas, depois vai ter sentença, recursos. Então, se houver contestação, se houver briga, vai ter fase probatória, depois vai ter sentença, tudo normal, tá? Bom, a sentença do juiz, e é bom, por isso que eu vou postar essa sentença para vocês, ela tem alguns requisitos que são importantíssimos. Ele é obrigado a colocar algumas coisas essenciais, tanto que aqui em Porto Alegre tem uma vara especializada, né, que é a vara empresarial, justamente. E a sentença, a gente vê que a sentença do juiz já está montadinha para ela não esquecer de colocar, então, esses requisitos. Quais são eles? Primeiro, tem que dar uma data de resolução da sociedade. Quando é que acabou a sociedade? E por quê? Porque isso vai ser importante na apuração de haveres. Quando é que acabou? Não que acabou a sociedade, quando é que acabou para aquele sócio? Por quê? Porque até aquela data, que é a data da resolução, ele vai ter direito a lucros, a patrimônio. Depois dessa data, ele só tem direito à atualização monetária. Por isso que essa data é tão importante. Então tem que ter a data. Segundo, tem que definir o critério de apuração dos haveres. Como é que vai ser feito isso? É através das cotas? É através do quê? Se não tiver definido no contrato social, o juiz é que define. Normalmente é pelo critério da liquidação com perícia. Né? É com perícia. Então, tem que ter isso. Mas o juiz vai determinar que a sociedade deposite algum valor que já seja em controvérsia. Por exemplo, a sociedade diz assim, não, a gente deve 500 mil, a gente concorda com isso. Então o juiz já manda depositar. Claro, se a sociedade não concordar com nenhum valor, não tem nenhum depósito prévio. E, aliás, pode, né, esse sócio que vai sair já levantar esse valor em controvérsia. Ainda, se o contrato estabelecer os pagamentos de valores de haveres, vai se observar o que está no contrato social. Então a sentença tem que ter necessariamente a data da resolução, o critério de apuração de haveres, né? Tudo isso daqui tem que estar definido. Observações que eu coloquei para vocês importantíssimas para apuração de haveres. Primeiro, essencial a data da resolução, né, da sociedade. Então eles dizem assim, olha, e qual é essa data? No caso de falecimento do sócio, a data do óbito. Se for uma retirada imotivada, o 60º dia seguinte ao do recebimento pela sociedade da notificação do sócio retirante. Se for no caso de recesso, o dia do recebimento pela sociedade da notificação do sócio dissidente. Na retirada por justa causa da sociedade, o prazo determinado para a exclusão judicial do sócio e é no trânsito julgado da decisão que dissolve a sociedade. Na exclusão extrajudicial, a data estabelecida na reunião, né, ou na assembleia que deliberou nesse sentido. Então vai ter que ter uma data de quando ele saiu. Então, tendo essa data, né, a gente já sabe o quê? Que o sócio, isso está, né, no dispositivo legal, o sócio ele vai receber os haveres, né, até aquela data, com lucros, com patrimônio e tudo. Após essa data, é o artigo 608, só vai se receber atualização monetária. Não vai se receber mais, se a empresa lucrou, por exemplo, após essa data de resolução, ela lucrou mais 300 milhões, o sócio que saiu não vai receber. Por que não? Porque dali só vai ser atualização monetária. Então, por isso, tão importante essa questão da data. Ainda, continuando aqui, na sentença, o juiz define a apuração de haveres, no caso de omissão do contrato. Desse modo, o juiz vai definir como critério de apuração de haveres o valor patrimonial apurado com balanço, tornando-se por referência a data da resolução e avaliando os direitos do ativo, tangíveis, intangíveis, do preço de saída. Também avalia o passivo. As pessoas têm muita essa ilusão, quando eu sair eu quero tudo que eu tenho para ganhar. Mas para aí, também tem um ativo e muitas vezes tem um passivo grande.
Tudo isso é levado em conta. Via de regra, isso acaba numa liquidação onde vai ter um perito que vai fazer essa avaliação. É bem caro isso, né? Uma perícia nesse sentido. Vocês podem imaginar que é uma média de 25, 30, 50 mil. Depende muito do porte, né, da sociedade para fixar. Claro, uma empresa pequena vai ser 25, mas uma maiorzinha 50 e muito mais vai depender do porte da sociedade. Em todos os casos, se necessária a realização de perícia, a nomeação do perito recairá preferentemente sobre pessoa, né, com especialização nessa parte aí. A data da resolução e o critério de apuração de haveres podem ser revistos pelo juiz a qualquer tempo, a pedido da parte ou mesmo, né, se ele entender que tem algum erro material até ele mesmo. Então, ele pode rever antes da perícia. Claro, depois se iniciou a perícia, aí já vai se ter uma decisão sobre isso. Até a data da resolução, então, vocês já sabem que o sócio tem os seus direitos sobre o patrimônio total. Uma vez apurados os haveres, os sócios retirantes serão pagos conforme disciplinar o contrato social. E aí, então, está recebidos os haveres e dissolvida a sociedade. Então, é bem interessante essa matéria. O procedimento é bem simples, né? Petição inicial, contestação e a sentença, que tem requisitos bem importantes. E eu vou postar uma sentença então para vocês verem como a juíza, naquele caso ali, ela faz isso. E cuidem que nessa sentença, que eu só estou colocando agora, tem uma reconvenção, que é aquele, né, o caso que o sócio lhe gerou um prejuízo. Vocês vão ver que nesse caso aí, o pedido de retirada da sociedade, ele perde o objeto porque já estava sendo retirado. Só fica a apuração de haveres. E ele pede 2 apurações de haveres, uma como sócio e uma como administrador. Ele perde como administrador e ganha a apuração de haveres só como sócio. Então é interessante a gente visualizar isso. Né? Se disser assim, não acho interessante, então não precisa ver, vou postar só para quem tem mais curiosidade. Claro, eu botei ali, né, alterei algumas coisas porque não quero que reconheçam, né, as pessoas e nem a sociedade que isso acontece, mas é legal para vocês verificarem essa questão de como é a sentença baseada no que diz o CPC. Então, espero ter entendido, né? Vou avaliar os trabalhos de vocês com muito carinho. Qualquer dúvida, estou nos meus canais de comunicação sempre. E o nosso próximo assunto é muito legal, o inventário, né? Inventário, partilha. Então, cuidem-se. Muito obrigada.